Bia. E eu sou a Lari. Nós somos do Belas Celíacas e esse é o nosso podcast. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vida social e doença celíaca. Eu sei que é muito estranho citar essas duas palavras na mesma frase, porque parece que não combina, né? A doença celíaca, diabetes e todas as outras doenças que de certa forma mudam com a nossa alimentação, então ter alguma restrição, alguma alergia alimentar, elas têm um diferencial a mais. Elas são um pouco mais difíceis de você lidar, porque tudo envolve a alimentação. Eu sempre falo para as pessoas que quando a gente, por exemplo, se forma, como que a gente comemora? Comendo. Tudo gira em torno da comida. Exatamente, um casamento. Você vai comer, né? Todo mundo come. Então, aniversário, come. Tudo envolve comida. Então, quando a gente tem uma doença que mexe com o que a gente vai comer, parece que fica mais difícil. Porque sempre acaba vindo pra você aquela dúvida. Putz, e agora? Será que vai ter opção pra mim? E você fica assim, acho que na hora eu vejo que eu como qualquer coisa. E, ficam muitas dúvidas na cabeça, sabe? Será que eu vou passar mal? Ou será que eu levo alguma coisa? E tudo isso, sabe, gera um desgaste. A gente fica cansado, estressa. E às vezes a gente olha toda a situação e imagina o trabalho que vai ter, então a gente só decide que é melhor não ir. A gente decide ficar em casa e se isolar, sabe? Por vergonha de ser diferente, de ter que levar uma marmita, de ter todas essas restrições, por não se sentir incluído, ou talvez por não pensarem muito em você, sabe? E isso é muito comum na doença celíaca e a gente sabe que não é saudável fazer isso. Então, hoje vamos dar 3 dicas pra vocês. Como se organizar para sair com amigos que não são celíacos, caso a pessoa queira te receber na casa dela, quais são os cuidados e como encarar essa situação da maneira mais leve possível sem surtar, sabe? Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre como ir para restaurantes que às vezes não tem opção sem glúten ou não é preparado para receber celíacos com a galera. Então, às vezes, vamos colocar aqui uma situação hipotética. O pessoal, ele resolveu ir comer um hambúrguer numa hamburgueria, não tem opção pra você. Como é que você faz? Você às vezes não vai querer se isolar e falar, não precisa ir num restaurante sem glúten, pode ir nessa hamburgueria e eu me viro. Tá, mas como que você vai se virar, né? Então tem todo esse quesito. Então, o que você pode fazer nesse caso que a Larissa falou, você pode comer antes de sair de casa e no local você pede um suquinho, alguma coisa que você tem certeza que ali não tem contaminação, não tem nada de glúten. A outra coisa que você pode fazer, nesse caso, é você tentar, negociar, sabe, com seus amigos pra ir num restaurante que tenha menos possibilidades de contaminação cruzada. E, esses lugares seriam açaí, poke, porque o poke é só um arroz, um macarrão de arroz, né, que é bem sem glúten mesmo, salmão e vegetais. Então, não são locais que são totalmente sem glúten, mas que é mais fácil você encontrar opções sem glúten. E também a batata recheada, né, uma possibilidade de ter menos contaminação cruzada. Também, outra coisa que eu sempre faço, vamos dizer que eu estou numa praça de alimentação. Isso já aconteceu milhares de vezes comigo. Não sei o que eu vou comer. Fui assistir um filme no cinema com os meus amigos e depois eles foram pedir um lanche no BK. O que eu faço, geralmente? Às vezes eu vou no Mac, que eu sei que a batata frita do Mac não tem glúten, a do Burger King tem, eu acho que a do Bob's tem também, não tenho certeza, mas a do BK eu sei que tem. Na do Mac você pergunta, né, confirma se eles usam uma fritadeira separada, enfim, mas geralmente eles usam e a batata deles não tem glúten. Então eu peço uma batata grande e pra acompanhar eu peço um suquinho, por exemplo. Sim. Ou às vezes eu peço um sundae que a base do sorvete deles, branca, não tem glúten e nem a calda, então é bom vocês conferirem sempre, mas eu já vi na lista de alergênicos e não tem. Então, geralmente, eu como um pouquinho antes de sair de casa e aí lá, só pra eu comer também alguma coisa com os meus amigos, eu peço uma batata e um suco, ou esse sorvete, ou às vezes eu peço um açaí que tem opção, ou uma paleta mexicana. Tem várias paletas mexicanas que não tem glúten, então às vezes eu vou só pra comer alguma sobremesinha assim.
Aí se for um restaurante um pouco mais elaborado, enfim, tem que fazer todas aquelas perguntas de gerenciamento, né, que a gente fala nesses restaurantes, pra ver se tem risco ou não de contaminação cruzada. E outra coisa também que você pode fazer é quando você for pedir a comida nesse restaurante, você falar que você é alérgico ao glúten. E tipo assim, se você encostar no glúten, você vai passar muito mal e vai pro hospital. Eu sempre faço isso. Eu já chego falando, nem falo que eu sou celíaca, porque se você fala que você é celíaca, às vezes as pessoas ficam, o que é isso? Eles não entendem, tipo, o que é glúten? Aí eu tento explicar e falo assim, olha, se eu comer, o negócio vai ser feio. Eu vou pro hospital e posso processar vocês. Eu já mando assim. Fala assim, olha, eu queria que vocês fossem bem sinceros se vocês podem me atender ou não. Porque dessa maneira eles realmente levam a sério a questão da contaminação cruzada. Se você não sente segurança, não come. Quando a pessoa ela já não sabe o que é glúten, eu já caio fora. Eu faço essas perguntas e eu tento sentir a segurança do local. Se eu fico com muita dúvida, eu prefiro não comer, sabe? Eu prefiro, às vezes, ir em outro lugar do que me arriscar mesmo. Eu também. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa muito boa de se fazer, porque isso gera uma preocupação maior nas pessoas do restaurante. Outra coisa que eu faço, que eu já fiz inclusive no meu aniversário, eu queria muito ir no restaurante que tem aqui em Brasília, que é de jogos e comida. Porque eu amo jogo de tabuleiro, então eu queria jogar com os meus amigos e comer também. Só que lá eles não tinham opções sem glúten. Mas eu queria muito comemorar meu aniversário lá. O que eu fiz? Eu levei o meu pão de hambúrguer, porque lá era uma hamburgueria e a casa de jogos, né? E aí eu liguei pra eles antes, né? Vários dias antes pra confirmar se eles poderiam me ajudar, enfim. E aí eu levei o meu pão, eles fizeram tudo separadinho pra mim, rechearam, colocaram o hambúrguer deles, que não tinha contaminação. Eles tomaram todos os cuidados com toda essa organização. E aí eu pude comer o hambúrguer junto com os meus amigos ali na casa de jogos que eu queria. E eu me senti, assim, super feliz, não me senti preocupada. E é tão bom quando a gente sai num lugar que você sente segurança e fazendo o que você quer, sabe? Sim, é muito, muito bom quando você vê que o restaurante eles estão meio que se adaptando ali pra te receber e pra que seja uma visita segura. E isso que a Lari falou um sentimento muito gratificante quando a gente vai no restaurante. E também vocês perceberam que na história da Lari, ela se planejou antes, né? Porque ela ligou vários dias antes, ela confirmou com eles se dava pra fazer essa adaptação, ela levou o hambúrguer dela, o pão no caso. Então, assim, com planejamento, dá pra fazer acontecer, sabe? Não vão ser todas as vezes, isso é verdade, mas algumas vezes dá pra acontecer. Então, assim, eu sempre digo que eu tenho que tentar. Então, mesmo que eu ache que não tem como ser sem glúten, eu ligo, porque às vezes não tem glúten, sabe? Então, eu sempre dou a chance, eu sempre ligo pra ver se tem alguma adaptação que dá pra fazer, alguma coisa. Mas, no final das contas, se você fez todas essas coisas e você não sentiu segurança, não come. A gente sempre fala isso. Não sentiu segurança, não come. É bem melhor você levar a sua lancheirinha com um lanchinho seu. E assim, pra você se sentir mais incluído e menos assim, fora do rolê, leva algo parecido com o que as pessoas do rolê vão estar comendo. Tipo assim, se eles vão numa pizzaria, tipo, pizzaria não tem como um celíaco comer. Então, poxa, eu levo uma mini pizza pra você. Outra coisa é você ter uma massa de pizza no seu congelador. O pessoal falou, vamos comer uma pizza? Bora, você já tem a sua massa. O que você faz? Você só descongela, põe o seu recheio e você já leva. Já chegou, vocês não têm noção que eu já fiz. Eu fui na casa de uma amiga em São Paulo, olha que fofos. Eles limparam todos os utensílios que a gente ia usar com uma bucha nova, eles fizeram tripla lavagem, enfim, tudo. Que fofos. Sim, e aí eles tinham um rolê marcado pra uma pizzaria com o pessoal. E aí eles, e a Lari? Eu falei, a Lari vai. Eu já mando assim. Porque eu não gosto quando as pessoas querem cancelar o rolê porque eu não posso comer. O que a gente fez? É muito chato isso. A gente fez uma pizza lá na casa dela, bem pequenininha, tipo, só uma mini pizza pra mim. Eu recheei, eu levei... Cara, eu cheguei lá com uma lancheira grandona, porque não dava pra dobrar a pizza, né? Tinha que ficar do tamanho. Levei meu prato, os talheres, tudo. Aí chegou lá na pizzaria, rodízio, todo mundo lá comendo e eu com meu prato diferente, a minha pizza sem glúten, mas super tranquila e super incluída no rolê. Mas tava comendo pizza, isso que importava no rolê ali, né? Exatamente. Então, assim,
Outra coisa, se for uma hamburgueria, você leva o seu hambúrguer. Às vezes você pode pedir pra só, tipo, montar o hambúrguer com o seu pãozinho. Então, assim, às vezes dá pra adaptar, sabe? Quando eu não tenho certeza do que eu vou comer, eu geralmente levo um pãozinho de hambúrguer na minha bolsa. Que daí, em praça de alimentação, por exemplo, sempre vai ter algum lugar de hambúrguer. Eu só peço pra eles rechearem, enfim. Mas assim, a gente fala isso dando sugestões. Ninguém tá falando que você tem que fazer isso. Se você não sente segurança, se você acha que vai passar mal, se você acha que não dá, não come. A gente tá aqui trazendo alternativas pra tentar facilitar a sua vida. E alternativas assim, que você vai analisar e você vai ver se você acha que é seguro, sabe? Mas a gente sempre tenta, né? Às vezes até se você for na casa de algum amigo, tiver em algum rolê, assim, na casa de alguém, e tá todo mundo comendo uma coisa e você tá lá só olhando e, tipo, com vontade de comer. Cara, dá até pra pedir um iFood de algum lugar sem glúten ou de algum lugar que você sabe que é tranquilo pra você se sentir ali incluído. Pelo menos tá comendo na mesma hora que tá todo mundo comendo, sabe? Então, acho que esses fatores que a gente falou são coisas que dá pra você tentar adaptar na sua rotina social, na sua vida social e tentar se sentir mais incluído, porque eu acho que o pior é você se excluir, sabe? Então, se adaptando, se planejando e se organizando, dá pra você ir nos rolês, dá pra você sair, dá pra você comer com seus amigos, nem que seja uma comida diferente dos outros, só de você estar comendo na mesma hora já dá aquele quentinho no coração. E no início, Bia, você se sentia excluída ou você já teve vergonha de comer algo diferente? Tipo, como que você lidava, assim, com isso? Assim? Como que você lida, né, com isso da vida social? Às vezes eu fico com vergonha, assim, sabe? Mas no início, porque no início eu não me planejava nada, sabe? Então eu já fui na casa de amigos e não avisei antes que eu não comia glúten e, tipo, o menino tinha preparado toda a comida lá e não foi avisado. E ficou aquele climão, sabe? E a vergonha de você falar, eu não como glúten, a pessoa fica, tá, porque não me falou antes ou porque não trouxe algo, sabe? Então eu tinha bastante vergonha no início. Eu não vou negar, eu ainda tenho algumas vezes sim, mas eu tenho tentado levar isso de uma maneira mais leve, sabe? Levar como se fosse não uma piada, mas tipo, brincar com a situação pra que seja algo mais leve. Então agora as pessoas já sabem, sabe? Eu não deixo mais chegar no ponto que eu cheguei no início, de não falar, de não mencionar a doença. Então agora todo mundo sabe, eu sempre comento, sempre levo alguma coisa e, assim, no último caso, se eu tô na casa de alguém e não tenho o que comer, eu falo, me dá uma fruta, que eu adoro fruta. Então, são essas coisas que eu tento fazer. Mas, assim, agora é mais que eu tô sendo celíaca, porque eu descobri a doença celíaca durante a pandemia. Então, eu era muito assim, eu e minha família na minha casa. Foi mais ou menos um tempo bom pra eu poder aceitar, né, o diagnóstico, aceitar a doença. E agora que eu já tô bem mais acostumada, eu tô saindo mais, que agora as coisas voltaram a abrir. E assim, é isso, eu tento levar de boa e assim, olha, gente, eu dou meu jeito, eu me adapto e não quero ser um peso, sabe? Isso que eu não gosto. Então eu sempre tento me planejar antes agora, me organizar pra que não vire um peso, não vire algo que eu fique chateada. E é dessa maneira que eu tenho feito. E você, Lari, como é que foi no início pra você? Porque você descobriu sem ter pandemia, né? Então você tinha que sair com as pessoas, você tinha que ir nos rolês. Como é que você fez isso no início? Quando eu descobri, eu morava num internato, assim. Eu morava num lugar onde eu estudava, me alimentava e dormia. Era tudo no mesmo lugar. Então o refeitório de lá não tinha opção sem glúten pra mim. No início era até bem complicado, porque eles não estavam preparados pra receber um celíaco. E eu cheguei ao ponto de comprar um forno. Eu tinha um forninho no meu quarto e eu fazia meus pães, eu fazia meus bolos. Por isso que eu sempre falo que celíaco tem que saber cozinhar. Você é obrigado a aprender a fazer o básico, porque senão você sofre, você fica mal, você fica chateado porque você não come coisinhas gostosas. Então, no início pra mim foi muito complicado, porque
nessa cidade que eu tava também era interior. Então as pessoas não tinham muita opção, às vezes as pessoas não tinham muito conhecimento sobre a doença. Então eu, desde assim que descobri, eu aprendi que eu ia ter que carregar alguma coisa na bolsa. Então eu levava minha marmitinha já com uma frutinha, um meu pãozinho, uma fatia de bolo, e era isso. Levava isso, por mais que eu não comia a mesma coisa que todo mundo, eu não passava fome, porque eu fico muito chata quando eu tô com fome, então eu tenho que estar com alguma coisa. Eu sinto a mesma coisa, sabe? Normalmente quando eu me frustro, quando eu fico chateada em alguma situação que eu tenho que comer e não tenho que comer, e eu me sinto excluída, situações que eu não me planejei, que eu fui na onda da situação. E na casa dos outros, como que você faz? Porque assim, a gente até postou lá no Instagram um pouquinho sobre isso, né? Tipo, como receber um celíaco na sua casa. E muita gente comentou, tipo, eu nem deu trabalho, eu só levo as minhas coisas e deu. Mas às vezes, a pessoa, ela simplesmente quer te receber. Às vezes a pessoa, ela quer fazer com que você se sinta cuidado, ela quer, mesmo que sejam vários fatores, vários cuidados que tem que ter pra você fazer uma comida para um celíaco, a pessoa quer, então a gente vai dar dicas. Ela tá disposta, né? Então a gente vai dar dicas de como ser recebido na casa de outras pessoas. Então, assim, se você for dormir fora ou você for ficar na casa de alguém por alguns dias e a pessoa quiser, assim, te receber daquela maneira que você pode, com todos os cuidados, você pode ajudar ela a fazer a limpeza de alguns utensílios, sabe? E aí você faz essa limpeza com uma esponja nova, com detergente normal, e depois você limpa com álcool 70%. Lembrando que não pode usar aqueles utensílios que são mais porosos, que são de madeira, tábua, o liquidificador, se você usa para bater massa com glúten, às vezes aquilo pode acabar contaminando também. E é difícil de limpar liquidificador. Então, torradeiras, qualquer coisa que seja mais porosa, prato riscado, plástico riscado, todas essas coisas de madeira. Isso é bom não utilizar na preparação de alguma comida pro celíaco. Também, se for fazer algum bolo, alguma coisa, compre aquelas formas descartáveis que você pode fazer nela, e aí você não precisa se preocupar se ficou bem lavado ou não. E aí você usa um papel alumínio pra cobrir quando você for fazer um bolo, porque aí não vai ter a contaminação no fogão, porque o fogão provavelmente, certamente, o forno, eu sempre falo errado, certamente vai ter sido usado com coisa com glúten, então você botando ali o papel alumínio vai impedir com que tenha contaminação pelo forno. No micro-ondas também, sempre usar uma tampa, alguma coisa pra não ter perigo de contaminar, enfim. E também você já leva algumas coisinhas pra facilitar, sabe? Tipo uma frigideira, que é algo mais fácil, você pode levar e fazer ali sua tapioca, fazer o seu pãozinho, que fica melhor torradinho. Eu sempre levo um kitzinho, a frigideira, uma espátula, meu prato, meus talheres, meu copinho, e é isso. Aí na lancheirinha eu já levo tapioca, que é super versátil. Super versátil. E já levo, aí quando eu chego no lugar, eu compro o meu requeijãozinho, ou meu ovo, umas coisinhas assim. Também tem que tomar cuidado se... Vamos dizer, você vai usar o requeijão, a manteiga. Se já estiver aberto, ela vai estar contaminada, porque a pessoa usa no pão, pega a manteiga, passa no pão. Aquela manteiga ali, aquele requeijão, já vai estar contaminado. Então, compra o seu requeijão e você usa separado. Até você pode marcar com caneta ou com alguma fitinha, que aquele é o seu, e você vai usar no seu pão aquele requeijão, aquela manteiga, você já vai saber que não está contaminado. E em festa, como é que faz? Então, em festa é complicado, né? Tem até uma frase que a Larissa sempre diz, que é: o celíaco é o convidado mais sincero da sua festa, pode ter certeza. Porque assim, ele não vai ir pela comida. Não vai mesmo. Porque assim, gente, até uma confissão que eu vou fazer aqui. Antes de eu descobrir que eu era celíaca, eu ia em muito rolê por causa da comida. Porque eu adoro comer. Então assim, eu sempre, às vezes, minha mãe tinha uns eventos e eu falava: mãe, vai ter comida? Se tivesse, eu ia. E agora eu só vou se eu realmente gosto do rolê, porque a comida não é algo mais tão atrativo pra mim, né? Só tem coisa com glúten. Só dá pra usar as bebidas lá, pra comer a pipoca e... e quase isso, assim. Então, assim, nos aniversários, como é que a gente faz? A gente come as fines, que a gente já sabe que são sem glúten. Não são todas. Né?
Você pode até pedir pra olhar o pacote, mas, tipo assim, também tem na internet, acho que as fines que são sem glúten, você também pode beber suco, refrigerante, alguma bebida que você já saiba também que não tem glúten, e sempre levar aquela opção, né, pra você não passar perrengue. Às vezes levar o seu brigadeiro pra você se sentir mais que tá numa festa de aniversário. Enfim, levar um bolinho, alguma coisa do tipo. Tem também, sei lá, algodão doce. É ruim pra quem tem diabetes, né? Eu já não comeria nada da festa, tipo, por 2 fatores, né? Mas, tipo, pipoca, algodão doce, as bebidas. Aí você leva seu brigadeiro ali e deu, tipo... A gente tá lá pela sinceridade, né? O amor, o carinho pelo aniversariante. A gente é celíaco. Cara, a gente merece o mundo, sério. A gente vai na festa por amor. Porque a gente é uma pessoa mesmo, viu? Então, também, gente, se você for em festa, tem que tomar cuidado se você for beijar alguém. Porque, assim, você não sabe o que a pessoa bebeu. E contaminação no beijo não é nem cruzada, sabe? Não é nem indireta, é direta mesmo. É como se você estivesse bebendo aquela cerveja, tivesse em contato direto ali com o glúten. E às vezes fica meio chato, sabe? Você perguntar, nossa, o que você bebeu antes de você beijar a pessoa. Então, assim, a gente até respondeu uma pergunta que fizeram pra gente lá no Insta, que uma seguidora tava perguntando, mas como é que eu faço numa festa? Eu não posso ficar com quem eu quiser. Aí a gente falou, olha, poder, você pode, você faz o que você quiser, mas vão ter consequências, né? Porque você pode passar mal e a contaminação vai vir se você acabar ficando com alguém que bebeu cerveja ou bebeu bebidas que tem glúten. E passa mal? Passa mal. Então, assim, ou talvez você pode pegar o número da pessoa, marcar um rolê depois, se você achar uma pessoa gente boa, e nesse rolê você explica a sua situação com o glúten. Mas na festa é meio difícil. Muita gente pergunta também pra gente, e se escovar o dente? E aí pode? Depois de umas 3 horinhas ali, quando sair. O bom é você escovar bem os dentes, passar fio dental, enfim. E esperar um pouquinho, porque fica indo na saliva, né? E aí depois de um tempo que muda a saliva ali e o glúten sai. Então, uma pessoa que tá com você tem que ser aquela coisa, né? Tem que ser por amor mesmo. Porque o glúten vai sair da vida da pessoa. Amém! Como você encara isso, essa situação de ter mais restrição socialmente? Como você carrega isso emocionalmente, Larissa? A gente até comentou um pouquinho sobre isso, mas o que me ajudou a encarar tudo isso de uma forma tranquila, né? Tipo, tô ali num restaurante, tá todo mundo comendo um hambúrguer igual, e eu tô ali comendo a minha fritinha, o meu bolinho que eu levei. Eu às vezes ficava olhando e ficava com vontade, sabe? Nossa, eu queria estar comendo isso. Mas passou um tempo que eu comecei a olhar e eu não tinha mais vontade. Eu ficava, gente, imagina se eu comesse isso. Ou às vezes eu vou num rodízio de pizza. O Léo, meu irmão, o Lucas também. Na verdade, todo mundo é minha família. Eles me olham e ficam tipo... Você quer minha comida? Você tá me julgando? Porque eles falam que eu fico olhando pra eles enquanto eles estão comendo. E eles acham que eu tô julgando o que eles estão comendo. Mas não é isso. Primeiro porque eu fico imaginando... Cara, se eu tivesse comido, sei lá, esses 8 pedaços de pizza que eles comeram no rodízio, o que aconteceria comigo? Eu já fico assim, pensando a morte. E a segunda coisa... Eu fico pensando... Se eu comesse esses 8 pedaços... O que aconteceria com a minha glicemia? Então, tipo assim, só fica passando isso na minha cabeça. Não é que eu tô julgando, é porque pra mim mudou, a minha rotina mudou completamente. Nossa, isso de olhar pra comida e já dar aquele enjoo, assim, eu tenho muito isso. Isso é uma coisa que me ajudou muito a encarar. Porque esses dias até eu fui numa padaria comprar uma geleia pra uma amiga minha. E era uma padaria que eu amava antes de ser celíaca. E, gente, eu falei, será que eu tô preparada psicologicamente pra ir nessa padaria? Mas eu fui. E aí... Aconteceu a mesma coisa comigo essa semana, eu juro. Sério? Não, então eu fui na padaria, eu na fila, eu comecei a olhar tudo que eu comia antes, que eu era apaixonada. E, gente, eu não sei o que aconteceu. Acho que foi tanto eu passar mal que eu olhei e falei assim...
meu Deus, chega daquela sensação de enjoo que eu senti antes. Aí eu falei, nossa, tá repreendido, eu não quero isso na minha vida, não. E tinha até um pôster lá, liberdade ao glúten. Eu falei, ai, não, pra mim, eu quero ele preso mesmo, quero longe de mim. Liberdade ao glúten é ótimo. Pois é. Então, assim, essa questão de passar mal, isso é uma coisa que me ajuda muito. Sempre quando as pessoas falam, nossa, mas como você vive? Nossa, eu ia morrer se eu não comesse, tipo... Eu sempre respondo, ia mesmo, porque você ia continuar comendo glúten sem ia morrer. E as pessoas sempre falam isso, nossa, se eu tivesse isso, nossa, eu morreria, porque eu não ia aguentar tirar o glúten. Aí eu olho pra pessoa, tipo, tá, e aí? Eu tenho escolha, né? Você acha que eu tô fazendo isso porque eu quero, pela minha saúde? Mesma coisa quando eu vou aplicar insulina antes de comer. A pessoa olha, nossa, eu morro de medo de agulha, não sei como que você aguenta. Aí eu fico tipo, ou eu aguento ou eu morro, né, querida? Então, tipo, não tem escolha. Então assim, é o que é, sabe? Então eu tento levar isso na brincadeira, sabe? Tipo, eu fui até num almoço com os meus amigos esses dias, e aí eles ficaram zoando, tipo, ah, nossa, mas Bia, se você comer, mas e se você tentar? Eu falei, gente, vocês não querem nem saber o que vai acontecer, porque o problema vai ser sério, vai durar umas 2 semanas, eu ir no banheiro. Então, assim, eu tento levar isso na brincadeira, tentar, óbvio, né, eles não estavam, tipo, brincando de mau gosto, eles entendem a doença, eles se preocupam comigo, mas a gente tenta levar de uma maneira leve, sabe? Brincando e zoando com a situação. Eu já chego e falo, gente, sou marmiteira mesmo. O pessoal até ri, porque tá todo mundo ali, aí eu só pego minha bolsinha, tiro o meu potinho, o pessoal olha, eu falei, vocês estão olhando o quê? Vocês querem? Aí, tipo, eles começam a rir. Eu falo, gente, mas eu amo muito vocês mesmo pra estar aqui, trazendo a minha comidinha, hein? Aí, tipo assim, eu levo desse jeito, e as pessoas param de ter aquele olhar de dó pra cima da gente. É, aquela questão de se assumir marmiteira, né? Até o nome desse episódio. Então a gente assumiu o papel de marmiteira, a gente assumiu que é isso mesmo. E que é isso, a gente tá no rolê porque a gente ama os nossos amigos, a gente ama as pessoas que estão lá, mas não pela comida e pelo trabalho que a gente vai ter, né? Porque ir no rolê é trabalhoso, não vamos negar. Mas... é isso, sabe? Tentar levar de uma maneira leve, se assumir mesmo marmiteira, levar isso como, eu sou assim mesmo, porque dessa maneira é mais fácil de encarar isso emocionalmente, sabe? Porque não é fácil, a gente assume, não é fácil, mas a gente tenta com o que tem, sabe? A gente tenta como dar, levar da maneira mais leve possível. Então, o meu conselho, assim, nosso conselho final é: explique para os seus amigos o que é a doença celíaca, o que acontece se você come, porque quando você ensina, quando você explica o que é, as pessoas começam a levar aquilo muito mais sério também. Então não tenha vergonha de explicar, não tenha vergonha de levar a sua marmita, não tenha vergonha de ser celíaco. Você não escolheu nascer assim, você simplesmente desenvolveu isso e você vai carregar isso junto com você, já faz parte de você. Então não se sinta culpado de ser diferente. Se sinta feliz porque você tem como ter uma qualidade de vida normal. Você tem como viver normal. A única coisa que você precisa fazer é tirar o glúten. Então, não se isola. E se planejar mais, né? Que a gente fala, tipo, sempre quando as pessoas falam, ai, como é que você vive? Eu falo, gente, assim, não é fácil, mas o que eu digo que muda mais é o planejamento. Porque quando eu vou sair, eu tenho que ligar antes, né? Mas é aquela coisa, vou sair, vou comer em qualquer lugar. Não, é o planejamento que eu tenho que levar. Mas é o que a Lari falou, você não escolheu ter essa doença, você não escolheu ser celíaco. E quem é seu amigo, de verdade mesmo, vai entender, vai respeitar e vai, às vezes, ele vai lembrar de você no rolê. E quando você chegar, tipo, no rolê, eles já vão ter alguma coisa pra vocês. Nossa, já aconteceu muitas vezes comigo. O pessoal, Lari, a gente trouxe uma coisinha só pra você. Então, a doença celíaca também me fez enxergar quem eram os meus verdadeiros amigos, quem realmente se importava comigo e quem não. Sim, eu acho até que nessa coisa que a gente tá falando sobre a vida social e ser celíaco, eu acho que é isso mesmo. A doença celíaca virou tipo um teste, vamos dizer assim. Um termômetro. Pra ver quem realmente gosta da gente, quer ter a gente por perto, se importa. Porque você vê que tem pessoas que não estão nem aí mesmo, sabe? Não é que todo mundo tem que ficar te bajulando, não é isso. É só a pessoa entender, sabe? Você explicar e a pessoa realmente entender que é uma coisa que você não tem escolha e que é séria. Então, isso me fez muito ver quem são os verdadeiros, quem não vale a pena manter amizade. Então, eu acho que é até bom, sabe?
nesse ponto, tentando ver as vantagens de ser celíaco, eu diria que é um ótimo termômetro de amizades. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse segundo episódio do nosso podcast. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, é @belacelíacas lá no Instagram. E comenta lá com a gente também o que você quer ver por aqui também, qual o próximo episódio. E conta pra gente como é que é a sua experiência de vida social, como você lida com isso também. A gente vai ficar muito feliz em conhecer um pouquinho mais a história de vocês. É isso aí, gente. Um beijo, até o próximo episódio. Tchau!